Ao longo da história, os seres humanos sempre se fizeram perguntas muito inquietantes, perguntas importantes, perguntas fundamentais relativas à existência, questões existenciais. Esse é o objeto da filosofia. A filosofia tem estudado ao longo dos séculos essas questões existenciais, tem procurado responder essas questões existenciais. Todas elas têm a ver com a nossa cosmovisão. Qual é a nossa cosmovisão? Qual é a nossa visão do mundo? Por que é que nascemos? Quem é que somos? Por que é que nós estamos aqui? Por que é que morremos? Por que é que morremos? Qual é o objetivo da finitude da vida? Por que a finitude da vida? Por que não somos eternos? O que é a morte? Mais ainda, outra pergunta: qual é o nosso destino após a morte? O porquê do sofrimento? Perguntas fundamentais, dúvidas humanas. E essas dúvidas permeiam todas as crenças. Elas independem das crenças metafísicas. Elas são perguntas existenciais. O intérprete da lei, um religioso, foi procurar Jesus. Jesus era procurado por muitas pessoas, por pessoas simples, por pessoas comuns, mas ele também era procurado por pessoas importantes, por pessoas abastadas, que queriam respostas para essas perguntas fundamentais, para essas questões existenciais. Veja Lucas 10, 25. O encontro de um intérprete da lei com Jesus. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Veja, irmãos, o que Lucas coloca aqui é que esse intérprete da lei queria questionar Jesus. Na verdade, o objetivo dele não era somente a resposta, mas era obter de Jesus uma resposta que colocasse Jesus em situação difícil. Ele queria colocar Jesus à prova. Outra palavra, ele queria, vamos pensar assim, como ele era um intérprete da lei, ele era importante na religião, vou pôr à prova esse jovem aí que está pregando tanta coisa. Vou colocá-lo no seu devido lugar. Queria envergonhar a Jesus. Mais ainda, ele queria, ao envergonhar Jesus, orgulhar-se do seu conhecimento, que era um conhecimento religioso reconhecido pela sociedade. Entretanto, irmão, Jesus usou essa pergunta do intérprete da lei para ensinar a ele e também aos outros que estavam, ensinar-lhes o porquê da vida, o porquê da vida eterna, como obter a vida eterna. Jesus aproveitou para ensinar aos céticos e aos piedosos. A pergunta era uma pergunta importante, muito importante, e deveria ser respondida. Jesus não mesmo sabendo das intenções do intérprete da lei, não deixou de responder a pergunta, porque a resposta serviria tanto para o cético intérprete da lei, como para aqueles que estavam no entorno. Foi assim que Jesus olhou para o intérprete da lei, mesmo sabendo que suas intenções não eram genuínas. No entanto, para o intérprete e para o público, essa pergunta era uma abertura que Jesus poderia usar para instigá-los a examinar o próprio coração deles. Mesmo sabendo dos motivos do intérprete da lei, Jesus não ignorou, nem foi desrespeitoso para com ele. Sabe, irmãos, muitas vezes nós somos questionados por pessoas céticas, por pessoas que querem, num certo sentido, nos humilhar porque somos cristãos, porque não temos um entendimento intelectual segundo o critério deles. Eu tinha na família um primo que era especialista em fazer isso, em questionar os primos crentes. Ele não era crente, mas ele conhecia bastante da Bíblia. E ele utilizava esse conhecimento bíblico não para a sua salvação, mas para questionar os outros primos. Muitos desses são assim. E o que Jesus fez, irmãos? Jesus não ignorou a pergunta. Jesus não falou para ele: você está querendo me provar? Não vou te responder nada. Jesus aproveitou a ocasião para ministrar a esse intérprete da lei. E assim nós devemos fazer.
quando somos questionados por céticos, devemos aproveitar a situação. Provavelmente haverá naquele entorno outras pessoas que ouvirão e ficarão pensando a respeito. E mesmo o cético, ao obter as nossas respostas, segundo a palavra de Deus, vão se pôr a pensar sobre os questionamentos. Como é que era a pergunta: o que fazer para herdar a vida eterna? O que diz a Bíblia sobre a vida, irmãos? Tiago 4:4. Ora, não sabeis o que acontecerá amanhã. O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por pouco e logo se desvanece. É assim a vida, irmãos, e a humanidade ainda não se acostumou com isso. Hoje ainda existe uma ciência, uma chamada ciência, criogenia, um método de congelar os cadáveres recém-mortos com o objetivo de um dia ressuscitá-los, voltar à vida. Na verdade é isso, irmãos, o desejo de ter a vida eterna. O que a Bíblia diz sobre a importância da vida eterna? 1 Coríntios, capítulo 16, versos 30 a 32. E porque também nós nos expomos a perigos a toda hora. O apóstolo Paulo que está falando sobre a sua atividade missionária. Dia após dia morro. Eu o protesto, irmãos, pela glória que tenho em vós outros em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso com feras, de que me aproveita isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo estava dizendo o seguinte, irmãos: não importa nada o meu trabalho missionário, não importa nada as minhas lutas, por maiores que elas sejam. Se nós vamos morrer e não vai haver vida eterna, nada adianta. Então comamos, bebamos, porque só importa mesmo é o dia a dia, a nossa vida aqui nesta terra. A vida, irmãos, não pode se limitar a uns poucos 70 ou 80 anos, as realizações feitas nesse período. Isso é muito pouco, irmãos. Nós temos a aspiração da vida eterna porque o Senhor Deus nos criou para a vida eterna. Nós não somos somente comidas e bebidas. Comidas e bebidas são boas, irmãos. É bom, a gente também deve participar de comidas, de bebidas, de festas. Mas não é assim a nossa existência. A nossa existência não pode se limitar a isso. Temos, por sermos criaturas de Deus, propósitos maiores, propósitos eternos. E essa pergunta, então, de Lucas 10, 25, que farei para herdar a vida eterna? É uma pergunta que deve nos preocupar. É uma pergunta que deve fazer com que nós pensemos no assunto. O que é que precisamos fazer para herdar a vida eterna? Nós vamos ver a resposta que o Senhor Jesus deu. Como Jesus ensinou para que nós pudéssemos buscar a vida eterna. E dessa forma, então, vamos aprender e praticar na nossa vida hoje, na nossa vida finita hoje, vamos praticar em busca da vida eterna, que, como vamos ver, vai ser nos dada por conta do sacrifício do Senhor Jesus Cristo.